painel de abertura pergunta: o que aprendemos com os 35 anos do ECA no Brasil? Para a moderação, nós convidamos o cientista político Rodrigo Gonzalez, que é professor do programa de graduação ou de pós-graduação em Ciência Política da URGS, ex-presidente do CMDK e também do MDCA. Bem-vindo, Rodrigo, fique à vontade, onde preferir. Nós gostaríamos de convidar o painelista que está conosco de forma presencial, Frei Luciano Elias Bruxel, diretor do CPCA da Lomba do Pinheiro, uma referência no atendimento a crianças e adolescentes, e de forma online, boas-vindas ao Procurador de Justiça Paulo Afonso Garrido de Paula, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que estará conosco de forma virtual. Já nos acompanha, doutor. Gostaríamos de saber se o doutor já está online, o doutor Paulo Afonso Garrido de Paula está conosco. A equipe técnica, em seguidinha, vai nos dar esse retorno, mas estará conosco de forma online o Procurador de Justiça Paulo Afonso Garrido de Paula. Neste momento, a palavra está com o senhor, caro mediador Rodrigo Gonzalez, por gentileza. Lhe entrego aqui o microfone. Obrigado, bom dia a todos e todas. É um prazer, uma honra estar aqui mediando esse debate com duas pessoas que deram uma imensa contribuição nessa caminhada. Eu tenho aqui ao meu lado o Frei Luciano Elias Bruxel, membro da Ordem dos Frades Menores da província de São Francisco de Assis do Rio Grande do Sul, formação em filosofia, especialização em psicopedagogia e mediação de conflitos de justiça restaurativa e espiritualidade franciscana. Trabalha há 30 anos no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente de São Francisco de Assis, o CPCA da Lomba do Pinheiro, nosso parceiro sempre. Ativista na área de direitos humanos, na assistência social, na garantia de direitos da criança e do adolescente, membro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre, já foi seu membro e presidente também no passado. E é um prazer tê-lo aqui ao meu lado. Também o doutor Paulo Afonso Garrido de Paula, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, ex-corregedora-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, ex-presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Justiça e da Infância e da Juventude, um dos coautores do anteprojeto que deu origem ao Estatuto da Criança e Adolescente, autor e coautor de livros e artigos, que foi uma das pessoas importantes nesse processo de construção inicial do Estatuto, mas não apenas na produção do projeto, mas também na sua construção prática durante toda a sua trajetória. Portanto, estamos aqui bem servidos de palestrantes para fazer esse processo de avaliação. Temos já o... Tá. Então, ok. Então, vamos começar, então, o nosso painel. Nós vamos ter 2 rodadas de questões aos nossos conferencistas, 10 minutos para cada um se manifestar, depois eles fazem as suas considerações de encerramento e, se tiver tempo, abrimos a questões do público. A nossa primeira questão, e passo então a palavra para o Frei Luciano, é: o que nós aprendemos com os 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil? Frei Luciano, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e todas. Rodrigo, uma alegria estar aqui junto nesse painel. Eu queria começar a história do Estatuto da Criança e Adolescente, esses 35 anos. Na minha trajetória de vida, foi um marco, eu digo, posso compartilhar com todos, e tem muitos amigos e amigas aqui da luta, né? Ele coincide com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu já cheguei, já com alguns anos do Estatuto, né? Eu cheguei em Porto Alegre em 1992, e em 94, 95 eu fui me aproximando. Um dos resultados importantes, né, que logo fui aprendendo, né, Porto Alegre, fruto do Estatuto, foi a primeira capital do Brasil que implantou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu estava junto lá no início, né, com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e tantas outras organizações.
E o estatuto, eu fui aprendendo lá nos primeiros anos, porque naquele momento havia uma efervescência muito grande de discussões, de uma tomada de consciência para entender qual a ruptura que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe com esse marco novo, e que, para mim, uma das principais conquistas é que nós, a partir daquele momento, de 1990, nós tínhamos uma ferramenta e que foi a motivadora de muitas lutas no Brasil, e eu particularmente vivi aqui em Porto Alegre, acompanhei muitas conferências municipais, estaduais e a nível de Brasil, em Brasília, né, onde a gente discutiu muitas vezes. Mas eu queria recordar que, colocando como um avanço importante, colocar a criança e do adolescente, a partir da Convenção de 1989, que deu a base daquilo que hoje está presente no Estatuto da Criança e Adolescente, colocar a criança e adolescente como um sujeito de direitos. Dar voz à criança e o adolescente, coisa que o Código de Menores, na doutrina da situação irregular, sempre colocava a criança e o adolescente como que responsável da condição numa situação irregular e sempre numa condição de colocar a responsabilidade, por isso que eram os processos corretivos, punitivos, estavam no centro. Nós tínhamos, na época ainda, e vivemos esse processo que levou anos de reordenamento, né? Eram os reformatórios, era a FEBEM, eram os patronatos, eram as instituições que muitas vezes, e na maior parte das vezes, se cometia uma grande violência, afastando do convívio familiar e comunitário, que é um dos preceitos talvez mais sagrados do Estatuto da Criança e Adolescente, colocar no centro o direito, a garantia e a luta para que a criança e o adolescente tenha preservado o direito de conviver dentro da sua família, dentro da comunidade, tanto que na política da assistência social, a proteção básica, um dos princípios fundamentais, é assegurar políticas de proteção básica que fortaleçam a criança no seu ambiente familiar e comunitário. Porque se entende que uma criança e adolescente, quando tem essas condições respeitadas, ela vai ser, com certeza, um adulto muito mais saudável e capaz de ajudar com que as futuras gerações tenham uma outra matriz de relações. Então, essa ruptura do Código de Menores, da doutrina da situação irregular, que tinha o seu fundamento mais na correção, na punição, e colocando a criança numa situação irregular, o Estatuto da Criança, o grande avanço é de colocar a responsabilidade, a partir do artigo 4 do Estatuto, é dever da família, da comunidade, do Estado, assegurar a garantia dos direitos plenos, né, no sistema de proteção e garantia de direitos para essa criança e adolescente em todas as políticas, né. E essa foi a grande luta que eu aprendi e que fez aqui em Porto Alegre, né, e no Brasil lá fora, são realidades distintas, né, mas aqui em Porto Alegre eu queria, um dos avanços importantes foi então a criação do Conselho e do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Logo, o Conselho Tutelar foi também implementado, que estava previsto no Estatuto, uma ferramenta importante, mas eu queria destacar, para quem está depois nos acompanhando também, através desse registro, e aí saúdo a Fundação Gerações, de depois disponibilizar isso, é que o Conselho de Porto Alegre, que foi o primeiro do país, ininterruptamente, desde 1990, nunca ficou desconstituído, algum período ficou descoberto, e semanalmente se reúne, como conselho, em assembleias ordinárias, às vezes com algumas extraordinárias, como tivemos essa semana, mas ininterruptamente e, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro, a gente faz quinzenalmente reuniões. Igualmente, eu devo registrar aqui e saudar o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que desde 1990 também, regularmente, tem sido o articulador de uma rede, que foi saudada pela nossa promotora, Cristina, muito importante, e talvez um dos frutos importantes que eu gostaria de destacar do Estatuto da Criança e Adolescente é constituir essa rede. E aqui em Porto Alegre, eu tive a alegria, participando daqueles primeiros seminários que a gente organizou de reordenamento, para incorporar essa nova perspectiva de colocar a criança ou adolescente como sujeito de direitos, de pensar uma pedagogia, um jeito de estabelecer a relação nas instituições. O fórum teve um papel importante, junto com o conselho, né, de criar e avançar nessa consciência. E hoje nós temos uma rede em Porto Alegre, de mais de 400 organizações da sociedade civil, que no dia a dia implementam o estatuto, e temos muito por caminhar, porque quando a gente fala dos avanços, a gente também toma consciência que a condição de sujeito de direitos, que está criança e adolescente como prioridade absoluta, não é realidade ainda para muitas crianças. Nós conseguimos evoluir, e um dos aspectos importantes que eu queria destacar, junto com a criação dos conselhos, do fórum, do conselho tutelar, dessa articulação em rede com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria, as organizações, junto com o poder público, aqui na esfera municipal, na estadual e federal, a gente conseguiu avançar muito nas políticas, começando na primeira infância. Eu constantemente atuando junto com, e que saúdo aqui os conselheiros e conselheiras presentes, a gente tem acentuado o quanto a gente conseguiu avançar na política da educação infantil, mas o quanto ainda falta para nós na política da proteção básica. Nós não conseguimos chegar a todas as crianças na educação infantil, e quando vamos avançando na idade, nós criamos sim uma rede bastante potente, mas ela ainda é muito pequena para atender a necessidade de tantas crianças e adolescentes que precisam ter as suas necessidades atendidas, né? E eu imagino, e pelo que eu conheço e que pude andar por esse Brasil afora, nós temos realidades muito distintas, e quando se fala em 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma caminhada bastante longa, mas ela também diz do quanto ainda, nesse mundo complexo, e foi bem colocado aqui na abertura, o mundo se modificou, nós saímos de um mundo analógico para o mundo digital, a configuração política nossa no país também, as tensões, as polarizações, as visões que hoje reinam também no olhar sobre a criança e do adolescente. Estava compartilhando com o Rodrigo o quanto nós precisamos retomar aquelas concepções que a gente discutiu no reordenamento, porque com o comportamento disruptivo, a violência, nós relatamos agora situações existenciais, vividas como a de ontem, estação, muita gente, a primeira coisa que vem à mente é como é que a gente pode punir e fortalecer o sistema de punição, e a gente não se pergunta, desde a perspectiva do Estatuto, o que nós falhamos enquanto Estado, enquanto família, enquanto sociedade, ao não cuidarmos como deveríamos e como está previsto no Estatuto, na Convenção Internacional de 89, colocando a criança numa perspectiva de sujeito de direitos, dando voz, dando reconhecimento, dando importância para as suas necessidades, numa perspectiva de escuta, né? O quanto ainda, quando celebramos 35 anos do Estatuto, nós ainda precisamos avançar. Porque... Luciano, mais um minutinho para a primeira questão. Porque nós ainda vemos impregnado na sociedade uma visão muito fortemente ainda marcada pelo Código de Menores, em que a primeira preocupação nossa é como é que nós podemos punir mais, e em vez de criar as condições de um cuidado para garantir que a criança ela tenha
um ambiente protetivo desde o seu nascimento, respeitando a sua condição peculiar de desenvolvimento, garantindo as condições necessárias para um desenvolvimento, porque ainda hoje há discriminação, o CPF de uma criança, o local onde ela nasceu, determina muito do que ela vai ser. E o Estatuto, ele é um instrumento de garantia de direitos, como também a Convenção de 89, em que há um combate à discriminação, reconhecendo que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direito. E reafirmo e concluo essa primeira intervenção, reafirmando aquilo que o Estatuto coloca, como a condição a todas as crianças e adolescentes. Todas. Obrigado, Frei Luciano. Temos já conosco o Dr. Paulo Afonso. Só para ver, nos ouve, Dr. Paulo Afonso? Acho que estamos sem som. Dr. Paulo Afonso, pode falar para ver se nos ouvimos? Está sem som aí? Não, agora sim, agora estamos ouvindo bem. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Paulo Afonso. Nós já apresentamos o seu currículo. Nós teremos 2 blocos de 10 minutos cada um de manifestações, para depois outras questões. E eu já lhe passo, então, a primeira questão, por 10 minutos, que é o que aprendemos com os 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil. O senhor está com a palavra. Obrigado por participar. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite, a Fundação Gerações. Para mim é uma grande honra. Infelizmente, não pude estar presente pessoalmente, por uma série de compromissos que eu já havia estabelecido, mas eu gostaria de agradecer imensamente a honra do convite. Quando eu recebi o briefing do evento e verifiquei as perguntas que seriam colocadas, isso me despertou, enquanto partícipe daquele processo de elaboração do ECA, me despertou a necessidade de, considerando o tempo, de sintetizar um pouco essa experiência naquilo que talvez a gente precisasse de refletir mais nesse momento. Então, o que nós aprendemos com os 35 anos do ECA no Brasil foi a primeira questão. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é de que a lei pode garantir possibilidades. Então, o que nós aprendemos nesses 35 anos do ECA no Brasil, em primeiro lugar, foi que a lei pode garantir possibilidades. E aí vale um pequeno resgate histórico. Quando do movimento que levou à elaboração, à inclusão na Carta Constitucional dos artigos 227 e 228, e depois todo o processo que levou à elaboração do ECA, uma das questões básicas que nós nos defrontamos era a falta de credibilidade da lei. Infelizmente, a lei, e às vezes até hoje, ela não é criada em benefício popular. Às vezes, a lei é criada em benefício de minorias, do poder político, do poder econômico. Então, muitas vezes, a lei tem na seu processo de criação exatamente esse DNA. E foi muito difícil convencer as pessoas, principalmente das classes populares, que a lei poderia ser um instrumento importante para nós todos, que a lei poderia garantir possibilidades de transformação social. Então, fazer com que as pessoas acreditassem que a lei pudesse auxiliar nesse processo foi os primeiros dos desafios. E nós aprendemos hoje, depois de 35 anos do ECA, que a lei, ainda que ela não transforme, ela garante possibilidades de transformação. O segundo
aspecto que diz respeito ao nosso aprendizado com o ECA, diz respeito que nós todos, a população em geral, né, o povo, pode participar da elaboração das leis, né. Nós tínhamos, à época da Constituinte, projetos de emendas populares, mas mesmo hoje, através da classe política, de quem nós elegemos, cobrando, etc., nós temos o dever de participar da elaboração das leis, porque as leis, principalmente na área da infância e juventude, ela pode trazer uma melhor consideração e uma melhor possibilidade. O ECA também nos ensinou, nesses 35 anos, e eu passei os 2 itens anteriores falando da lei, que a transformação da realidade, ela não advém da lei. A transformação da realidade advém da prática. A prática é que é transformadora. É a nossa prática no cotidiano que pode transformar a realidade, que pode contribuir para essa transformação. A lei, como eu disse, ela só garante possibilidades, mas se nós, eventualmente, não agarrarmos nessas possibilidades e tentarmos que elas se traduzam em bens que inspiram no cotidiano, principalmente dos mais vulneráveis, as coisas não acontecem. Em quarto lugar, nós aprendemos que esse processo em busca da igualdade é um processo extremamente lento. E esta lentidão, ela nos leva a cultuar com maior vigor a virtude da persistência. Nós temos que ter persistência em relação a essas transformações sociais. O ECA nos ensina, e nos ensinou nesses 35 anos, que mesmo estando na lei, com clareza absoluta um determinado ponto, um determinado direito, nem sempre isto ocorre, nem sempre isso se vivifica no cotidiano. Principalmente, esse é o quinto ponto que eu gostaria de ressaltar, o ECA nos ensinou nesses 35 anos, e hoje está nos ensinando com maior veemência, que a fábrica de retrocessos do Brasil nunca parou de trabalhar e está mais ativa do que nunca. É muito quer dizer, todos os dias, né, nós verificamos ataques a esses direitos conquistados por crianças e adolescentes, seja na área de educacional, seja na área da convivência, seja na área, relacionada à própria liberdade, seja na área do respeito. Então, os retrocessos em relação aos direitos estabelecidos em lei, né, eles estão presentes mais do que nunca, e o ECA nos ensina, né, dentro de tudo isso, que é necessário o quê? É necessário resistência, né, é necessário combater esses retrocessos, estar atento, né, para que, não soframos mais com todos estas situações que nos levam a situações antes do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Em sexto lugar, eu gostaria de indicar, dizer que o ECA nos ensina que a participação popular, com seus defeitos, com as suas contradições, porque não é fácil, né, eh, lidar sempre com, a população, com os mais vulneráveis. É difícil, às vezes é contraditória, às vezes essa participação popular tem muitos defeitos, né, mas que essa participação popular, nesta ideia constitucional de democracia participativa, especialmente através dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos, esta participação popular é imprescindível para o avanço civilizatório. Esse avanço civilizatório, principalmente no sentido de respeito aos direitos, ele é imprescindível, ele se faz muito com a participação popular.
Os conselhos, tanto os conselhos tutelares como os conselhos do direito, eles são imprescindíveis para esta, transformação social. Foi muito difícil, né, e basta ver os conselhos tutelares. Ah, quem é que foi eleito para o conselho tutelar? Foi eleito gente que não tem condições ou que vem, com algumas ligações, nocivas ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso é verdade? É verdadeiro, é verdade. No Brasil inteiro isso ocorre. Todavia, aquilo que nós conseguimos com a participação popular, através desses conselhos, tem sido imprescindível para a defesa da criança e do adolescente. Qual é a instituição mais próxima da população e que tem, ao longo dos anos, no Brasil inteiro, denunciado casos de violência, principalmente violência sexual contra crianças e adolescentes, se não os conselhos tutelares, que estão próximos da população, que enxergam e que têm a coragem da denúncia. Então, o sexto ponto, que eu acho que o ECA nos ensina, né, é e aqui eu me recordo, de um outro partícipe do processo de criação do ECA, foi o Antônio Carlos Gomes da Costa, um pedagogo de Minas Gerais, já falecido. E o Antônio Carlos dizia sempre com muita propriedade que o ECA não era um projeto de renovação do antigo Código de Menores. O ECA era um projeto de sociedade, de uma sociedade de direitos, de uma sociedade mais respeitosa, de uma sociedade onde a criança e o adolescente têm direito ao desenvolvimento, mas com voz, com possibilidade. E isso somente decorre exatamente dessa participação popular. E, em sétimo lugar, e foi tocado aqui pelo Frei que me antecedeu, eu diria que o ECA nos ensina que é necessária união. Essa união materializada no atendimento em rede, no chamado cooperativismo social, com todos os participantes em idêntica posição, cada um respeitando as esferas próprias de atribuições dentro dessa rede, mas na busca da eficácia de intervenção e apoio à superação das adversidades daqueles que são atendidos. E eficácia é nada mais, nada menos do que a aptidão para a produção de resultados. E eu que a minha vida, né, eu tenho 43 anos de Ministério Público aqui em São Paulo, ainda estou aqui na ativa, ele a minha maior parte foi na área da infância e juventude, trabalhando diretamente com crianças e adolescentes. E se é difícil, porque nós diariamente nos defrontamos com os dramas humanos, também ela é importantíssima e nos dá muita felicidade, na medida em que nós, não raras vezes, tomamos ciência do resultado positivo da intervenção da rede de atendimento. Que uma família superou, em parte, as suas adversidades, que muitas foram emancipadas através do trabalho, da qualificação, que hoje vive uma situação adequada do ponto de vista de respeito aos direitos. E isso somente é importante, isso somente advém desse atendimento em rede, desse cooperativismo, dessa ideia que não é o juiz sozinho, não é o promotor, não é o órgão de atendimento, não é somente a escola, não é a área de saúde, mas se todos nós estivermos juntos nesse atendimento em rede, nós temos uma força imensa para ajudar nesse processo de superação de marginalidade, que vive as pessoas. O que o ECA nos ensinou e nos ensina é que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Isto é uma verdadeira transformação cultural, porque até a Constituição de 88, depois, até o advento do ECA, crianças e adolescentes eram enxergados
como mero objetos da intervenção do mundo adulto. O mundo adulto intervém em relação a crianças e adolescentes. E essa transformação cultural, ela coloca que família, sociedade e o Estado têm obrigações legais, jurídicas, que podem ser cobradas, inclusive judicialmente, em relação a crianças e adolescentes. Deixaram de ser objetos de intervenção e passaram a ser sujeitos de direito. Têm interesses juridicamente protegidos e esses interesses subordinam interesses da família, da sociedade e do Estado. E nós temos inúmeros exemplos em relação a isso. Desde exemplo na área do Estado, através no acesso e manutenção de crianças do ensino, na área da família, através esse é um assunto polêmico, mas não é polêmico nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito da criança e do adolescente ser vacinada nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias competentes, e aí a lei não se substitui à autoridade sanitária, mas a autoridade sanitária competente quer dizer: olha, a vacina é necessário. E aí todos nós devemos essa obrigação. Por quê? Porque crianças e adolescentes são sujeitos de direito, não são meros objetos da intervenção do mundo adulto. Doutor Enfim, Paulo Afonso, esses 8 pontos que eu elenquei se muito me rapidamente, permite, eu gostaria que servissem à reflexão de todos. Muito obrigado. doutor Paulo Afonso, eu já gostaria de encadear imediatamente a nossa segunda questão, dirigida ao senhor, que é: quais os principais desafios para a proteção integral das crianças e adolescentes no Brasil hoje? Muito bem. Elencado esses 8 pontos, em primeiro lugar, o principal desafio é compreender que proteção integral é um misto de garantia de integridade pessoal, em todos os seus aspectos, integridade física, espiritual, moral, social. Proteção integral é um misto dessa garantia de integridade e garantia, em segundo lugar, garantia de desenvolvimento saudável. Quem quiser entender o que é proteção integral, tem que pensar em integridade e tem que pensar em desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Esse é o objeto da proteção integral. Quando se fala em proteção integral, se fala no artigo 1º do ECA e no caput do artigo 227 da Constituição, é exatamente isso. Olha, criança tem direito à integridade. Em segundo lugar, eu devo encetar todas as iniciativas para que ela tenha um desenvolvimento saudável. Em segundo lugar, do ponto de vista de desafio, é necessário que o combate às desigualdades, né, lutando todos nós por educação, saúde, melhores salários, se faz necessário em um país como o nosso. Isso é importantíssimo. As desigualdades estão presentes. Muitas vezes nós nos esquecemos dela. Quem não trabalha na área, quem vive, né, nas suas bolhas de trabalho, muitas vezes bem remunerada, nos seus contatos, sem essa proximidade com a população, principalmente com a população de miseráveis, às vezes não compreende que nós vivemos, estamos ainda dentro de um país que espelha desigualdades. A luta, portanto, é uma luta pelas idênticas oportunidades. As pessoas devem ter as idênticas oportunidades. Na neurociência, quem diga que todos os nascimentos, tirantes algumas patologias, levam a uma situação de igualdade. Quando uma criança nasce, ela pode se desenvolver e, eventualmente, estar presente na sociedade de todas e das melhores formas.
O nascimento, portanto, nos leva a uma situação de igualdade. São as oportunidades que se seguem que são absolutamente diferentes. Por isso que falar em meritocracia num país como o nosso é muito problemático, exatamente em razão de que as oportunidades são absolutamente diversas. Eu me recordo, falando desse aspecto, e correndo o risco de ser corrigido, né, pelo Frei, mas me recordo de que acho que Santo Agostinho que dizia algo importantíssimo, que a transformação advém de 2 concepções ou de 2 situações. A primeira é a indignação. Nós devemos ter capacidade de indignação. Através da empatia, né, o sofrimento do outro, o sofrimento do pobre, o sofrimento das classes populares, dos indigentes, dos vulneráveis, ele tem que tocar a gente, principalmente o nosso coração. Essa capacidade de indignação, em qualquer função que nós estejamos, essa capacidade de indignação, ela é fundamental para que a gente, de fato, seja compreendido como um instrumento de transformação social. Mas não é só a indignação, o segundo elemento é a coragem. Nós devemos ter a coragem necessária para encetar as medidas tendentes a esta modificação. Então, o combate às desigualdades, ele tem que estar, né, na nossa indignação e na nossa coragem de transformação. Eu não posso ser, e hoje, eu vejo isso com bastante frequência, um indignado de redes sociais. Eu ingresso numa rede social e digo: "Olha, que situação aflitiva, que horror, que coisa terrível". E não mexo absolutamente nada para que aquela situação seja modificada. E eu não falo isso sobre um prisma revolucionário, não. Eu falo isso no âmbito do trabalho de cada um, principalmente nós que trabalhamos com essas questões sociais. Eu tenho que ser um procurador de justiça, um promotor, com capacidade de indignação e com coragem para tomar as medidas necessárias. Da mesma forma, um assistente social da prefeitura, uma presidente de uma fundação e assim por diante. Ou seja, o combate às desigualdades é um dos principais desafios para a proteção integral. Como é que eu posso pensar em proteção integral, esse misto de integridade e desenvolvimento saudável, se eu não combater as desigualdades? Terceiro lugar, como desafios, eu vejo isso com muita frequência, porque continuo trabalhando ainda na área da infância e juventude, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação aos difusos e coletivos, aos direitos difusos e coletivos da área da infância. Terceiro lugar, desafio é o desafio de combater o supremacismo. O supremacismo é a pauta mais importante na construção de uma sociedade civilizada. Eu tomo o supremacismo como gênero. Por quê? Porque ele traduz a ideia infeliz de que alguém pode ser melhor, superior ao outro. Se nós pegarmos o racismo, a ideia básica é do supremacismo, alguém pela cor que se julga melhor do que o outro. Em relação na política de gênero, a mesma coisa. O homem que acha que é melhor do que a mulher. Na área da infância, nós temos inclusive o etarismo, que quando nós falamos do etarismo, nós só achamos a questão dos idosos, mas o etarismo em relação à infância sempre esteve presente. Criança parece que é um subcidadão, uma subpessoa que deve se jungir, né,
a ideia sempre correta, que nem sempre é correta, de que os adultos têm razão, que as opiniões das crianças e adolescentes não devem ser consideradas. Então, a principal pauta para a construção de uma sociedade civilizada, que é um desafio que está presente ali no âmago do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o combate ao supremacismo, principalmente ao racismo. Criança sofre muito com o racismo. Quem conhece um pouco de bullying, de escola, sabe que ela sofre muito com o racismo, que advém dessa ideia de que um pode ser superior ao outro. Em quarto lugar, eu estou me encaminhando para o final, só são 5. O quarto desafio para mim é o desafio de aprimorar os mecanismos de combate à violência. Nós temos que aprimorar esses mecanismos de combate às violências. As classes populares estão sofrendo de uma forma extrema em relação à violência. E seja a violência institucional, inclusive dos mecanismos de segurança pública, e aí vai. A morte de adolescentes, principalmente de adolescentes negros, no nosso país, é uma tragédia. Nós precisamos aprimorar esses mecanismos. Nós temos que levar a ideia de que ninguém pode, né, através do sofrimento do outro, através da pior coisa que pode acontecer, que é abreviar a vida do outro, e aí todos os homicídios. Nós não podemos conviver com isso, nós temos que aprimorar os mecanismos de coibição dessa violência. E, por fim, encerrando a minha fala, para que tudo isso? Qual é o grande desafio que o Estatuto traz também para a nossa reflexão? Nós temos que contribuir para a existência de uma cultura de paz nesse país. Enquanto nós não contribuirmos para uma cultura de paz, para uma cultura de respeito, nós vamos ter grandes dificuldades, principalmente para as gerações futuras. Porque nós estamos passando uma ideia de que a violência, a má-fé, ela pode ser formas de solução dos conflitos que nós temos no cotidiano, e não são. Nós temos que contribuir para que a cultura de todos seja uma cultura de paz. E, felizmente, terminando minha fala, eu diria, e volto ao Antônio Carlos Gomes da Costa, quando ele dizia que o Estatuto era mais do que um projeto de lei, era um projeto de sociedade, ele estava levando em conta alguns desses valores que hoje eu mencionei aqui. O Estatuto pode ser uma fonte exatamente de boas ideias, da participação popular, da não violência, da cultura de paz, do desenvolvimento saudável, né, da integralidade, ou seja, da defesa da integridade pessoal. A integridade pessoal é algo que não se mexe, ninguém tem o direito de mexer com a integridade do outro. Enfim, são os valores que o Estatuto da Criança e do Adolescente indica, e nesses 35 anos, né, nós temos muito a refletir sobre os nossos caminhos, sobre aquilo que o Estatuto ajudou e esses desafios que nós temos pela frente. Só tenho que agradecer a todos pela possibilidade de fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Afonso, por suas palavras. Eu faço, então, a mesma questão ao Frei Luciano. Quais os desafios para a proteção integral das crianças e adolescentes aqui em Porto Alegre hoje? Em primeiro lugar, eu queria saudar o Paulo Afonso, a alegria de poder compartilhar, Rodrigo, junto com ele, né, esse olhar sobre o Estatuto, né,
e os desafios. Eu me senti muito contemplado que vários desafios que o Paulo Afonso apresentou são os nossos aqui da cidade de Porto Alegre. Quando ele conclui a reflexão como último desafio, a cultura de paz, eu faço memória e a partir desse gancho eu queria conectar a reflexão do Paulo com a realidade nossa aqui de Porto Alegre. E fazer uma homenagem, eu falei para o Rodrigo que eu queria trazer presente aqui uma das grandes lutadoras que enfrentou muitos desafios, a Aide Wenzon. Foi nossa presidente do conselho, uma das primeiras, teve no início e batalhou com a sua incansável pasta com documentos, munindo a todos nós aqui, muitos que estão aqui, e nos deixou na pandemia, né? Lembro na nossa despedida lá no Jardim da Paz. E ela está junto conosco aqui, eu tenho certeza. E no ano 2000, que era o ano para uma cultura de paz, 10 anos do ECA, nós, na época, sentimos que tínhamos que mostrar para a cidade tudo que era feito nos bairros, na cidade. E com a ajuda, tivemos o fórum muito ativo, o conselho, construímos uma árvore da paz e ficamos uma semana, todos os dias, com uma grande árvore da paz feita de arames, onde a gente conseguiu colocar mais de 20 mãos de crianças, que justamente queria mostrar o que era um sujeito de direito, expressando os seus desejos, seus sonhos. E naquele momento, nós vivemos um momento triste da cidade, que nasceu também dele um desafio muito importante, que era aquela carta com os princípios da Unesco, né? O Manifesto para uma Cultura de Paz. E na época nós tínhamos muitas crianças em situação de rua moradia. Um censo dava conta que tínhamos 338 crianças moradoras de rua. E nós ali no centro, naquela época, no auge do Loló, o Rodrigo, que era do Movimento Nacional de Mente de Rua, sabe a luta que foi um movimento importante no início e para a criação do Estatuto e depois, nos primeiros anos, com uma atuação muito atuante, né? E a gente se deu conta que nós, instituições, e cada dia eram 2 regiões do AP, que ficavam ali, do orçamento participativo, e tinha aquelas crianças ali na volta, e nós, literalmente, as instituições enxotando, porque elas eram estorvo. Daí a gente notou que aquilo que a gente estava proclamando uma cultura de paz, que havia crianças que nós não conseguíamos compreender também como sujeitos de direitos, e que mesmo as crianças da periferia que estavam nas nossas redes de educação infantil, nos nossos serviços Não te de convivência. Frei, mas lembrando que eu comecei a atuar com a questão de meninos e meninas de rua por conta da Operação Papai Noel, que constituía a retirada da população de rua do centro de Porto Alegre para que a classe média pudesse fazer suas compras. E aí aquilo nos incomodou, e a gente, nas nossas lutas, nós tínhamos infindáveis reuniões e tensionamentos, a gente viu que para aquelas crianças não tinha uma política efetiva. E aí nasce, na época, o primeiro projeto de parceria, foi com a Zafon, naquela época tinha se constituído a personalidade jurídica para o Fórum de Entidades, o primeiro convênio com apoio da Unesco, Criança Esperança, a contratação de 20 educadores sociais, que depois culminou com a ação Rua, o Sobressair. Aí o Everton depois que vai nos compartilhar também uma reflexão. A gente foi entendendo que o problema das desigualdades, tão bem apontado pelo Paulo Afonso, é o problema que nos incomoda. Nos incomoda muito porque se todas as crianças são sujeitos de direitos, nós hoje nas políticas sociais, naquelas que são hoje responsabilidade da assistência social, os recursos que nós dispomos hoje são muito insuficientes para dar conta das necessidades destas crianças e adolescentes. E usando um gancho, mais uma vez, do Paulo Afonso, quando citou Santo Agostinho da indignação, Santo Agostinho ele foi um
filósofo, teólogo, pensador, que tem uma frase, um pensamento que ficou guardado para mim. Se a tua língua for obrigada a se calar, que a tua vida seja um grito, né? E eu queria fazer como reflexão, como desafio, o grito justamente das nossas crianças e adolescentes que nós não conseguimos acolher bem nos programas e projetos e políticas. Ontem mesmo eu me defrontei com uma situação, eu tenho compartilhado muitas vezes no Conselho, o quanto nós, organizações que fizemos parte da rede, que recebemos e acolhemos crianças nos programas e projetos que nós executamos, que é o comum, a realidade de muitas organizações da ciência social, crianças que têm muitas necessidades e que o comportamento, às vezes agressivo, disruptivo, na verdade é um grande grito, um pedido de socorro, de atendimento. E nossos educadores, nós temos falta de técnicos para poder olhar as necessidades dessa criança, para poder atender plenamente. Essas mesmas crianças hoje que estão de novo nos alertando no trabalho infantil, na exploração sexual, e que aumentaram a sua circulação na cidade, eles são talvez o maior desafio para nós, cidade de Porto Alegre, para nosso conselho, de como a gente escutar profundamente estas crianças. Eu vou te dizer que nestes momentos desafiadores, a gente tende a ter comportamentos regressivos, no sentido que muitas vezes volta uma ideia que a gente tem que aumentar a punição, na ideia de construir limites. Claro que a gente tem que construir limites, o Estatuto fala de direitos, mas também tem implícitos deveres, mas para a gente poder atender bem essas crianças, a gente tem que primeiro escutar o que é a realidade delas, com tantas diferenças, discriminações que foram muito bem situadas pelo nosso Paulo Afonso aí, que as crianças sentem na pele, na cor, nas coisas que vão nos diferenciando, né? E que sofrem muitas discriminações. E retrato aqui um desafio muito grande, Porto Alegre, nós temos enfrentado junto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, um excessivo acolhimento institucional. Hoje, Porto Alegre é uma das cidades que tem o maior número de crianças, comparado à média nacional, em acolhimento. Que, no fundo, é uma violência, porque a gente não raras às vezes escuta ainda com modelo punitivo, que é para dar um susto em alguma criança, que a família não consegue dar continência, a família que às vezes é uma mãe solo, que tem que atender muitas necessidades e não tem uma rede de proteção eficiente, porque os recursos do Estado são insuficientes, né? E a política da assistência social, que tem que dar conta que, para garantir aquilo que está no Estatuto, é a que tem menos recursos e que tem sido também o fator de articulação de nossas lutas e tensionamentos aqui na cidade de Porto Alegre. E hoje estamos iniciando aí a conferência da assistência social do município, para a gente dizer e colocar como desafio importante para a gente superar as dificuldades da nossa realidade, que o Estatuto nos coloca. Nós temos que criar oportunidades e possibilidades na garantia de direitos para todas as crianças, principalmente estas que emergem aos nossos olhos como, muitas vezes, como um problema ainda, porque daí nós estamos no Código do Menor, não Peraí, Luciano, como um sujeito de direitos. mais um minutinho? Só um minuto, tia. 2. Então, eu queria chamar a atenção que nós, enquanto sociedade, não podemos chegar na história de uma criança e do adolescente a presença do Estado como proteção, ou no ato infracional, ou no acolhimento institucional. Ali são duas condições muito dramáticas e que
revelam o quanto nós não conseguimos ser uma presença de fortalecimento das famílias, que são muitas vezes culpabilizadas nesses territórios tão vulnerabilizados, violentados, e que pedem de nós, enquanto rede, enquanto sociedade, organizações da sociedade civil e Estado, enquanto conselho, uma atitude mais firme e que nos motivemos e façamos do Estatuto e da nossa articulação um grande grito em defesa da vida destas crianças e adolescentes que ainda não são reconhecidas como sujeitos de direitos. Gostaria de agradecer, então, Frei Luciano Bruxel, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, pelas palavras dessa nossa primeira mesa. Ainda teremos... Pois não, então... Nas considerações finais, Daniela, o famoso poema da Gabriela Mistral, que a Aide sempre, quando terminava, e eu queria que a gente fizesse ele juntos, assim, a menos a parte final. Somos culpados de muitos erros e faltas, porém nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, seu sangue também está, os seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã, seu nome é hoje. Vamos repetir juntos? A ela não podemos responder amanhã, seu nome é hoje. Obrigado, então, e damos por encerrado esse primeiro painel. Obrigado. Um aplauso mais uma vez aos nossos queridos painelistas que recebem um mimo aqui da Fundação Gerações, por gentileza aqui ao lado. Gratidão à nossa Frei Luciano, gratidão ao Rodrigo, gratidão ao procurador Paulo Garrido. A gente leva com certeza deste nosso painel de abertura as questões da indignação, da coragem, da promoção da paz e a necessidade de ouvirmos os gritos das nossas crianças e adolescentes e atendermos essas suas necessidades.